Fala pessoal, a gente vai começar hoje no canal Eletrônica Geral a falar um pouquinho sobre osciladores harmônicos, ou seja, geradores de onda senoidal. E neste vídeo a gente vai traçar as bases teóricas necessárias para a gente entender os circuitos que nós vamos discutir nas próximas videoaulas. Então se liga aí! Então hoje a gente vai dar uma visão geral, do que vai ser esse tema de osciladores e geradores de sinais, e vamos discutir um pouco sobre a teoria de osciladores. Então os osciladores e geradores de sinais são circuitos capazes de produzir sinais padronizados, então senoides, ondas quadradas, triangulares, rampas e por aí vai, com frequência e amplitude definidas pelo próprio projetista. Do ponto de vista de aplicação, para que a gente vai usar esse tipo de circuito, a gente usa muito para geração de sinais que vão servir de teste para equipamentos eletrônicos, também geração de sinal de sincronismo, e aí vai os clocks, os microcontroladores, temporizador para poder sincronizar ações de um circuito industrial, por exemplo, a saída de uma PLL para sincronizar um inversor com a rede elétrica, e também sinais de portadora para comunicação analógica e digital, e aí vai comunicação AM, FM, PWM, FSK, PSK, tanto faz, beleza? A gente pode categorizar os osciladores para fins dessa discussão que a gente vai ter agora como osciladores lineares, cujo objetivo é produzir ondas senoidais puras, e os osciladores não lineares, que já são utilizados para geração de função, do tipo onda triangular, quadrada, rampa, pulso, o que seja, desse tipo de coisa. E além disso, no finalzinho dessa parte da disciplina, a gente vai discutir os circuitos conformadores de sinal, que são circuitos não lineares que vão pegar um sinal com uma determinada forma de onda e vão distorcer essa forma de onda para produzir outra. Um exemplo clássico, e o mais comum, é um conformador que recebe uma onda triangular e deforma essa onda até ela virar uma onda senoidal. E esse é o conformador que a gente vai discutir nessa disciplina, beleza? E neste momento, a gente vai começar a discutir os osciladores lineares, os geradores de onda senoidal. No segundo momento, a gente vai passar para os geradores de função triangular e quadrada. Então vamos tentar entender a teoria por trás dos osciladores lineares. Nas próximas aulas a gente vai apresentar montagens desses osciladores e estudar como que a gente pode projetar a sua frequência de ressonância e a amplitude da senoide a ser produzida, beleza? Então, quando a gente fala osciladores lineares, esse nome se dá pelo seguinte, porque são circuitos lineares, circuitos onde o seu elemento principal opera na sua região linear, que é composto por dois elementos. Um elemento, obviamente, é o elemento linear, que é normalmente um amplificador, e esse elemento é realimentado positivamente, sendo que a gente tem uma malha de realimentação que tem uma função de seleção de frequência, que vai tentar fazer com que os polos em malha fechada do meu circuito oscilador estejam alocados em cima do eixo imaginário, que a gente sabe é o momento onde eu tenho uma resposta transitória marginalmente estável. E para quem não se lembra, uma resposta marginalmente estável é uma resposta transitória, onde o meu sinal de saída ele oscila com uma amplitude constante, sem amortecimento, numa frequência também definida, que é exatamente o que eu quero que um oscilador senoidal faça, gere uma onda senoidal de amplitude limitada e frequência fixa. Então é exatamente isso que eu quero que aconteça. Além disso, eu tenho também um elemento não linear, que é capaz de estabilizar a tensão de saída do oscilador, e garante que os polos então vão estar exatamente sobre o eixo imaginário, mesmo diante de problemas, incertezas no meu projeto, variação de temperatura, variação paramétrica de componentes, o que seja. Eu vou garantir que o meu circuito vai funcionar com uma tensão projetada sempre. Então eu tenho, em todo oscilador linear, eu tenho esses dois elementos. Um amplificador realimentado positivamente, que efetivamente vai fazer a minha oscilação, e um elemento não linear que vai corrigir o ganho desse amplificador e garantir a estabilidade de tensão. É basicamente isso que eu vou encontrar. Quando a gente faz a análise do projeto desses osciladores, então, a gente trata cada elemento separadamente, porque o elemento linear, o amplificador realimentado, a gente consegue estudar o seu comportamento no domínio da frequência, vendo a sua função de transferência. Já o elemento não linear, a gente tem que tratar no domínio do tempo, que é muito mais fácil você ver isso numa resposta transiente do que numa resposta em frequência. Bom, lidando agora com a teoria por trás do elemento linear, então como eu tinha comentado, eu tenho um amplificador aqui, uma malha de realimentação com característica de seleção de frequência, e eu tenho uma realimentação positiva. Então eu tenho aqui um sistema linear positivamente realimentado.
Bom, se eu descrever a função de transferência de malha fechada, né, eu vou encontrar algo desse tipo. Então a relação entre o sinal de saída XO e o sinal de entrada XS tem que ser igual ao ganho do amplificador dividido por 1 menos o ganho de malha, que é A vezes beta, né, onde beta é a função de transferência da malha de realimentação. Vocês podem perceber aqui que tanto o ganho do amplificador quanto a malha de realimentação podem ser dependentes da frequência, beleza? E novamente, né, eu chamo de ganho de malha, LS, o múltiplo A vezes beta. Bom, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber quando que esse circuito, né, quando que esse sistema realimentado vai poder me produzir uma oscilação em uma determinada frequência, beleza? E para isso, né, para estudar a oscilação de sistemas positivamente realimentados, a gente usa um critério de oscilação que é chamado de critério de Barkhausen, né? O que ele fala? Basicamente é o seguinte, ele relembra a gente que um oscilador, né, ele é um sistema realimentado que é capaz de produzir uma saída finita e limitada em amplitude, mas com entrada nula. Se eu pensar no oscilador, o que eu quero? Eu quero ter um circuito que eu ligo ele na tomada e ele produz uma senoide. Eu não quero ter que excitar esse oscilador com um sinal que eu produzi. E aí, o que eu tenho? Eu tenho então que o ganho em malha fechada, que tem esse comportamento, que eu posso destrinchar agora dessa forma, né, vai ter que funcionar, ou seja, eu vou ter que ter um sinal de saída que é uma senoide, com amplitude limitada e frequência fixa, mesmo quando esse cara aqui é zero. E olha que desafio, né? Eu estou multiplicando o meu ganho em malha fechada por um valor zero e eu quero que a resposta disso seja um sinal. Tá? E qual a condição que isso pode acontecer? Bom, se a gente olhar pela matemática, a gente vai ver que só tem uma forma dessa equação poder ser satisfeita, ou seja, eu poder ter um sinal de saída que é uma senoide, né? Mesmo quando a entrada é zero. E isso só vai acontecer quando o meu ganho de malha, a beta aqui, tiver um módulo igual a 1 e fase igual a 0 na frequência que eu quero que o sinal oscile. Ou seja, eu quero que LJ quando ômega for igual à frequência de ressonância, ou seja, a frequência na qual eu quero que o meu circuito oscile, isso for igual a 1. Se a gente for olhar para essa equação, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nesta frequência aqui, né, eu vou ter o meu ganho em malha fechada, que é A sobre 1 menos L, né, ou 1 menos A beta, igual a infinito, porque esse termo aqui no denominador vai dar zero. Né? E aí, se eu pegar zero vezes infinito, a minha saída pode ser qualquer coisa, né? Qualquer valor. E aí eu satisfaço a minha equação. Então, para que eu tenha uma oscilação, eu tenho que garantir que vai existir uma frequência na qual eu vou projetar minha ressonância, ou seja, minha oscilação, onde o ganho de malha tem módulo 1 e fase 0. Beleza? Agora, isso pode parecer muito simples, né? Mas tem uma questão. Para que eu garanta que o meu sinal senoidal é uma senoide pura, né, com a frequência única, eu tenho que ter a garantia de que essa condição do ganho de malha ser 1 só acontece em uma determinada frequência, ou seja, eu tenho que garantir a unicidade dessa frequência de ressonância. Caso meu circuito tenha múltiplas condições, onde eu tenho o ganho de malha igual a 1, ou seja, múltiplas frequências onde isso pode acontecer, eu posso ter a minha oscilação acontecendo fora do ponto onde eu projetei, e eu posso ter uma grande deformação da minha forma de onda, que não é o que eu quero. Então eu tenho que garantir que o meu circuito em malha fechada tenha essa condição, né? Só tenha um único ponto onde eu tenho fase 0 e módulo 1 do meu ganho de malha. E aí, garantido isso, né, a frequência em si, então percebam que vai depender da característica de fase do circuito, da malha de realimentação. E a estabilidade dessa frequência, ou seja, a capacidade dela ficar no valor projetado, vai depender muito da sensibilidade da curva de fase do ganho de malha em função da variação da frequência. Né? Pegando só um exemplo gráfico aqui, imagina o seguinte. Então eu tenho nessa condição o módulo do meu ganho de malha igual a 1 e a fase passando por 0 nessa região. Agora, se por alguma questão, seja por variação paramétrica, variação de temperatura, essa curva de fase variar, né, eu tiver um delta de fase aqui, né, um deslocamento da minha curva aqui por algum motivo, o que vai acontecer então é que eu vou ter
um deslocamento de fase e isso vai me provocar um deslocamento de frequência, né? Quanto mais íngreme for a minha curva, né? Ou seja, quanto maior for a minha inclinação, menos sensível vai ser essa situação, porque eu posso ter variações até significativas de fase, que isso não vai provocar uma variação significativa de frequência, né? Então esse é um ponto interessante. Agora, tem outra forma de a gente avaliar essa unicidade da frequência, ou seja, que exista só um ponto no qual o meu circuito vai oscilar, e a sua estabilidade, que é basicamente pensar o seguinte, né? Que para que eu tenha essa unicidade, eu tenho que garantir que a minha equação característica, né, que é 1 menos o ganho de malha, tenha zeros, que vão ser polos em malha fechada, né, só lembrando de análise de sistemas lineares, que sejam complexos conjugados e que eles estejam exatamente em cima do eixo imaginário. Isso vai acontecer quando minha equação característica tiver com esse formato aí, S2 mais ômega 0,2, né, que é basicamente o quê? Novamente, polos em malha fechada alocados no meu eixo imaginário. Aqui vai ser a minha frequência, né? E eu vou ter exatamente uma resposta marginalmente estável, que é o que eu estou procurando. Então, se eu garantir que a minha malha de realimentação me dê esse tipo de comportamento, eu garanto unicidade da frequência e garanto uma certa estabilidade também, né? O interessante é que a maioria dos circuitos que a gente vai analisar são circuitos que foram montados e pensados para ter esse tipo de comportamento. Então a gente não vai ficar provando isso o tempo todo, não. Então é só para a gente saber que se eu for propor um novo circuito oscilador, eu tenho que me atentar a todas as condições. Agora, tendo em mente que os circuitos que a gente vai analisar são circuitos que já atendem basicamente essas condições, né, de ter uma resposta que me produza polos em malha fechada, complexos conjugados, que podem estar em cima do eixo imaginário, né, e que eu posso usar agora o critério de Barkhausen para fazer o projeto desse circuito, né, como que a gente vai fazer para analisar, né, um determinado circuito oscilador para verificar a sua oscilação ou para projetar o seu ponto de oscilação? Então a gente vai usar uma metodologia muito simples, que é basicamente o seguinte, né? Eu vou pegar o meu circuito em malha fechada, que é esse aqui. Percebam que eu já coloquei a minha entrada como zero, né? Porque a gente já sabe que ela vai ser zero mesmo, né? E eu vou encontrar um ponto no meu circuito onde eu possa abrir a minha malha, fazendo algo desse tipo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um sinal de teste xt num dos pontos onde eu abri mais próximo da saída, né? E vou calcular qual que é o sinal no outro terminal aberto, que eu vou chamar aqui de XR. Se eu fizer agora a dedução matemática disso aí, o que eu vou encontrar? Percebam o seguinte, que, né, a minha saída agora, neste exemplo, é xt, o sinal nesse nó vai ser beta xt, e esse sinal vai ser amplificado por A. Logo, eu tenho que XR é igual a beta xt. Logo, fazendo essa análise bem simplificada, XR sobre XT vai ser igual ao meu ganho de malha, né? O diagrama de blocos é muito simples de ver, e quando a gente abre o circuito é interessante porque eu não tenho que ficar pensando quem que é o ganho do amplificador, quem que é o ganho da realimentação. Sai diretamente essa análise, beleza? Em algumas situações a gente consegue enxergar quem é quem muito fácil, em outras não, né? Então, isso é uma análise bem simplificada. Então, uma vez que eu defini quem que é o ganho de malha, ou seja, a função de transferência desse ganho de malha, eu vou fazer o seguinte, eu vou avaliar a frequência de ressonância fazendo a fase desse ganho de malha ser igual a zero, né? Normalmente, quando isso acontece, a gente sai com uma equação para a frequência de ressonância, né? E para eu atender o critério de Barkhausen agora, eu tenho que fazer para que em ômega zero o módulo dessa função de transferência, né, desse ganho de malha, seja igual a 1. Se eu garantir essas duas condições, né, eu vou ter duas equações que vão me dar equações de projeto ou de análise para esse circuito, e eu consigo determinar a frequência que eu quero que o meu circuito oscile e qual que é a condição de ganho para que ele possa oscilar. Beleza? Bom, agora tem uma coisa muito importante disso, que tudo parece muito simples, né? É o seguinte, o critério de Barkhausen é um critério de oscilação, ele me mostra exatamente em qual condição o meu oscilador pode oscilar, mas ele não garante, porém, que ele realmente vai oscilar naquela frequência. Vamos tentar entender isso, né? Então a gente vai pegar aqui o meu ganho de malha fechada, beleza? E eu vou destrinchar esse ganho
dessa forma. Só uma manipulação matemática. Eu sei que, como a minha entrada é zero, essas equações vão ter que dar zero. Beleza? Ou seja, esta equação, no final das contas, né, tem que dar zero. E a gente viu que o critério de Barkhausen faz com que o meu L de J ômega 0 é igual a 1. Beleza. Só que essa equação agora, então, tem duas soluções, não só uma. Que é o seguinte: eu posso ter 1 menos o ganho de malha igual a 0, que vai ser garantido quando eu fizer o meu ganho de malha igual a 1, né? Mas também é solução dessa equação a saída ser zero. Né? Isso é um problema, porque eu posso ter tanto uma ou outra condição quanto as duas condições acontecendo ao mesmo tempo. Então todas essas situações satisfazem a minha equação. Então o que eu quero dizer? Eu posso usar o critério de Barkhausen, que vai me garantir isso aqui, e mesmo assim eu posso ter a minha saída em zero. Né? E como isso é um ponto de estabilidade, porque satisfaz a equação do meu circuito em malha fechada, não tem nada que me garanta que, se o meu circuito ligar nessa condição, que ele vai sair dali, né? Porque é um ponto de estabilidade. Então, o que a gente tira disso? Que o critério de Barkhausen é uma condição necessária, ou seja, sem ele eu não tenho oscilador, mas ele não é uma condição suficiente, ou seja, com ele eu ainda posso não ter um oscilador, beleza? E aí vem a questão: como é que eu posso fazer então esse oscilador linear realmente oscilar? Como eu garanto que ele oscila? É basicamente o seguinte: eu vou analisar ou projetar o meu circuito para atender o critério de Barkhausen, ou seja, eu vou saber exatamente como que eu posso ter um oscilador, e eu vou fazer na prática que meu ganho de malha seja levemente maior do que a unidade. Né? Vamos tentar entender o motivo desse esforço usando o diagrama de Nast. Então eu sei o seguinte: meu circuito tem uma alimentação positiva, a gente está acostumado a pensar nisso com alimentação negativa, mas basicamente é o seguinte: eu vou ter um ponto aqui no meu diagrama de Nast, né, que é um diagrama complexo, aqui é o eixo imaginário, aqui é o eixo real, né, e se o contorno de Nast, né, ou seja, se eu pegar a função de transferência do meu circuito e traçar o comportamento para S de 0 a infinito, né, decompondo S em sua parte real e parte imaginária, eu vou conseguir ver uma trajetória, que a gente chama de contorno. Né? Se esse contorno enlaçar o ponto 1, eu vou ter polos em malha fechada no semiplano direito do meu plano complexo, né, de Laplace, e isso faz com que eu tenha um circuito instável. Basicamente isso. Se eu tiver o meu contorno de Nast passando exatamente sobre o ponto 1, eu vou ter polos no eixo imaginário, resposta oscilatória, e se o meu contorno de Nast tiver não enlaçar de forma alguma o ponto 1, eu tenho polos no semiplano esquerdo, que significa uma resposta estável. Beleza? Então, no final das contas, é o seguinte: então, o original, atendendo ao critério de Barkhausen, significa um contorno de Nast que aterriza no eixo real, ou seja, tem fase zero quando o módulo é igual a 1, né? O módulo desse contorno é igual a 1, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai produzir um cardioide, meu desenho vai ficar um pouco feio, vocês me perdoem, mais ou menos igual a isso. Né? Ele não enlaça o ponto 1, mas ele passa por cima dele. Isso significa então, né, como a gente acabou de comentar, polos no meu eixo imaginário, uma resposta transitória, oscilatória, do jeito que eu quero. Mas a gente viu que essa condição ela não garante que o circuito comece a oscilar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o meu contorno de Nast aterrize no meu eixo imaginário, no meu eixo real, com um módulo maior do que 1. Por quê? Porque agora ele tem que fazer esse tipo de movimento aqui. Ó. Ou seja, ele vai dar uma volta em torno do ponto 1, fazendo com que meus polos aterrizem agora no semiplano esquerdo, o que vai me dar uma resposta instável, ou seja, uma oscilação que a amplitude cresça com o tempo. Beleza? E é isso que eu quero, porque imagina, eu tenho um circuito que vai iniciar com uma saída zero, mas que aquele ponto não vai ser um ponto estável, então ele vai ter que ter uma oscilação crescente, divergente,
né? E quando eu atingir um determinado patamar de amplitude, que eu desejo que o meu circuito pare de ser divergente, eu vou fazer alguma coisa. Que é o quê? Então, fazendo isso eu vou ter um comportamento instável, como a gente comentou, e quando eu atingir a amplitude que eu quero, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o elemento não linear que compõe o meu circuito exatamente para variar o ganho dele e fazer com que agora o meu módulo caminhe para a unidade, de forma que meus polos e malha fechada se desloquem do semiplano esquerdo para o eixo imaginário, né? Como é que eu posso fazer isso? Um exemplo de circuito não linear, né, podem ser vários, mas um bem comum é esse aqui, que é um circuito que eu vou usar diodos, por exemplo, e um divisor de tensão na saída do meu amplificador, né, que quando a amplitude do meu circuito for um determinado patamar, faça com que esses diodos conduzam. E aí, basicamente, o que eu vou fazer quando um diodo conduz, e obviamente eles não vão conduzir no mesmo semiciclo do minha senoide, mas em pontos diferentes, quando esse diodo conduz é como se ele estivesse curto-circuitando esse nó com esse, colocando, por exemplo, aqui o resistor R3 em paralelo com o resistor de realimentação desse amplificador aqui, fazendo com que o ganho, que anteriormente era menos RF sobre R1, porque esse aqui é um amplificador inversor, né? Se passe a ser, por exemplo, neste momento aqui que o D1 conduz, ele passe a ser menos RF em paralelo com R3 dividido por R1. Ou seja, eu vou ter uma grande redução de ganho, né, que vai mudar a inclinação. E o interessante é o seguinte, por que isso é importante? Olha, se eu projetar o meu circuito para que nessa inclinação aqui, ou seja, no meu ganho original, ou seja, quando a minha tensão de saída, por exemplo, ela está divergindo aqui, ó, né? Nesse momento eu tenho um ganho que está alocando meus polos no semiplano direito, né? E na hora que eu atinjo, por exemplo, essa amplitude aqui, meu diodo começa a conduzir. Pode parecer meio estranho, porque parece que eu vou ter que acertar exatamente qual que é o ganho no qual eu vou ter o meu ganho de malha igual a 1, mas não é verdade. Eu posso ter esse cara aqui muito menor do que eu preciso. Por quê? Porque o diodo ele não é uma chave, ele não vai sair dessa inclinação para essa inclinação instantaneamente. O que vai acontecer na prática, lembrando que o meu diodo ele tem um comportamento de corrente por tensão que é exponencial, o que vai acontecer na prática é que entre essa inclinação e essa, por exemplo, eu vou ter um joelho, né? Exatamente esse joelho do diodo. E o que o joelho faz? Faz com que eu transite entre todas as inclinações possíveis entre essa e essa, né? E se essa inclinação me faz ter um ganho de malha maior do que 1, e essa inclinação me faz ter um ganho de malha menor do que 1, em algum ponto aqui eu vou encontrar exatamente o ganho de malha igual a 1. E vai ser meu ponto de estabilidade, porque se eu tiver nessa região aqui, a minha tensão vai tentar crescer. Agora, se eu passar muito fortemente para essa região aqui, a minha tensão vai tentar convergir, né? E aí eu tenho um problema. Se a tensão começar a convergir, o diodo para de conduzir e ela vai ter que subir de novo. Se ela querer subir demais, o diodo vai conduzir e ela vai começar a ter que convergir. Logo, o único ponto onde esse circuito pode funcionar em equilíbrio é exatamente no meio do caminho, ou seja, atingir a estabilidade, né? Espero que vocês tenham entendido, né? É um circuito que pode parecer muito complexo, mas na prática ele é muito fácil de projetar, beleza? Então, no final das contas, né, quando esses diodos comecem a conduzir, né, eu vou mudar o ganho desse meu amplificador, né, e eu vou projetar para que esta condição aconteça quando eu atingir a tensão de saída que eu desejo para o meu circuito. Beleza? Então é basicamente isso, né? A base teórica para os osciladores lineares é essa, né? Então a gente usa o critério de Barkhausen para saber qual a condição onde o meu circuito pode oscilar. Eu tenho que lembrar que o critério de Barkhausen é uma condição necessária para eu ter um oscilador, mas ela não é suficiente, ou seja, ela não garante que o meu oscilador inicie a sua oscilação, né? Eu posso ter um sistema operando com saída zero e isso satisfaz a resposta em malha fechada. Então eu projeto meu circuito para ele ser, na verdade, instável, levemente instável, né? E uso um elemento não linear para corrigir o ganho desse circuito e garantir que ele vai operar num ponto de equilíbrio onde
meus polos em malha fechada estejam exatamente sobre o eixo imaginário do meu plano complexo e me dê uma saída oscilatória, beleza? Então, nas próximas aulas agora, a gente vai discutir alguns circuitos osciladores, entender como eles funcionam, entender como que a gente pode analisá-los e projetar a sua oscilação, beleza? E aí galera, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like aqui, ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Também deixem comentários para eu saber o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Se inscrevam lá no canal também, ativem as notificações para vocês sempre estarem atualizados de quando eu posto novos vídeos. Nos sigam nas nossas redes sociais. Também visitem o site da Eletrônica Geral, que está bem legal, estou disponibilizando bastante conteúdo lá. E até a próxima, um grande abraço, tchau!